Mundo Pet. Oferecimento Shopping Parque Europeu. Muitos motivos para estar aqui. Mix. Mundo Pet. Falando em fofurice dos Goldens, vamos chamar o nosso quadro Pet Mix. Carlos Sansão já tá aqui com a gente, inclusive trazendo as novidades no atendimento do cão e gato idoso e o papel do médico veterinário na geriatria nessa fase da vida. Carlos, que esteve num congresso semana passada e deve ter absorvido direto da fonte lá muita informação. Bom dia, Sansão. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, vim do Rio de Janeiro, ali nesse final de semana que passou, um congresso somente de geriatria. Então, cada vez mais a geriatria está tomando o seu lugar, né, no mercado pet, e é uma das áreas da medicina veterinária que mais cresce. Hoje nós temos o que a gente chama de família multiespécie. Algumas pessoas não gostam desse termo, outras não tem problema. É uma família diversificada, onde na maioria das vezes os pais, né, os dois humanos, não querem mais ter filhos e optam por ter pets. Ou, né, quando eu falo pets, não é só cão e gato. Então essa família multiespécie, ela tá aí. E com isso, os pets estão vivendo mais, né? Ou seja, eu tô tendo uma expectativa maior de vida desses pets e o profissional geriátrico, né, o geriatra, ele tá precisando cada vez mais estar ali junto com essa família, porque aumenta as visitas, os cuidados desses pacientes com maior frequência. Existe a fase ali que a gente chama de sênior e geriátrica. Sênior é como se fosse para nós aqui a partir de 60, mas você ainda não é geriátrico. Geriátrico a gente tem como aquele paciente que inspira cuidados maiores. Ou seja, ele tá numa fase frágil, que daí sim ele é geriátrico. Senão ele é só sênior. Então a gente faz prevenção na fase sênior e intensifica os cuidados na fase geriátrica, porque daí ele se torna frágil. Uma queda pode machucá-lo ainda mais, né? Tem que ter cuidado com diversas outras partes dele nesse momento. Por exemplo, o cãozinho que fica, o gato também, né? O gato que costuma pular, o cãozinho que costuma pular para subir na cama, muitas vezes não consegue mais fazer isso, vai tentar e vai se machucar. Aí vem as adaptações no ambiente para ele. Exatamente, vem essa parte também. Vamos pegar a ideia dos gatinhos. Gatinho adora pular, mas com o passar dos anos, ele tende a pular menos. Ou a gente tem que proporcionar ambientes para eles que sejam seguros. E o gato, mesmo sendo idoso, ele precisa, por exemplo, de uma rota de fuga. Na maioria das vezes, a rota de fuga é num lugar mais alto. Uma caixinha, alguma coisa assim. Quando ele se tornar geriátrico ou sênior, eu preciso que essa caixinha esteja na altura dele. Porque se ele for tentar pular, às vezes vai faltar força, por conta de musculatura. Ele pode escorregar, mas ele precisa da rota de fuga dele. Então eu deixo na altura do chão para ele ir numa linha reta e conseguir se abrigar. Adaptar pela idade e pelas condições do animalzinho, né? Eu gosto de usar o exemplo, né? Quem aqui não tem um avô, uma avó em casa, ou até mesmo pai e mãe, né? Que não precisa adaptar, por exemplo, o banheiro, para ele não escorregar, colocar aquelas barras para segurar. É a mesma coisa com o pet. Quer que ele suba na cama, quer que ele suba no sofá? Proporciona uma rampa, ou coloca a cama pro chão, adapte-se a essa nova condição do seu pet. Muito bem. Tem um... Léo, o Léo tá fazendo uma pergunta aqui, vou deixar essa pergunta pro final. Ah, é? Aí... Se eu ler o que eu tô pensando, eu já sei o que não vem, né? Não vou nem deixar você ler aqui, deixa pro final. Ô, Sansão, e aí novidades que você viu? Esse congresso que você foi, era justamente com esse foco na geriatria? É só geriatria. Só geriatria. E dentro do que a gente fala de geriatria, o papel do médico veterinário geriatra, ele foi comparado, eu gostei muito do Dr. Hélio Altran, né? Ele é brasileiro, mas hoje ele é professor titular de uma universidade no nos Estados Unidos. Né? Ele é gaúcho, mas hoje reside lá. E ele é uma referência hoje na área. E ele usou uma expressão muito legal, né? Eu coloco a tocar um violino, eu coloco a tocar um violoncelo, um piano, uma bateria, cada um tocando sozinho. Vai ficar legal? Não. Eu preciso de um maestro. Sim. Para organizar isso tudo. E ele associou isso ao nosso paciente geriátrico, de uma forma muito lúdica, mas muito interessante. Por quê? Eu vou ter o especialista do coração,
eu vou ter o especialista renal, que é comum esses pacientes terem esses problemas, eu vou ter o endócrino, eu vou ter diversas especialidades, mas cada uma, e não desmerecendo nenhum dos especialistas, não é esse o intuito, bem pelo contrário, é reforçar o trabalho deles. Mas cada um vai cuidar da sua área. E quem vai cuidar do paciente? Ele não é aquela doença. Sim. Ele não é aquela comorbidade que ele apresenta. E quem vai cuidar da família? Então, o médico veterinário geriatra, ele vem como auxílio, como se fosse um maestro coordenando. Porque em algum momento eu tenho que pensar na família junto com o pet, porque senão não dá certo. E por que eu falo isso? Hoje, um grande número, até me assustou isso, esses dados no Brasil a gente não tem, mas vieram dos Estados Unidos, o grande número de eutanásias por conta do processo de idade. Dificuldades com a higienização do pet, com a administração de medicamentos, que a gente chama de polifarmácia, que tem muitos medicamentos que esse pet toma. Então, tudo isso leva a um grande número de eutanásias. A dificuldade de saber como lidar com as situações, um pet às vezes que não consegue mais andar direito, dificuldade de alimentação. Como eu falei, administração de remédios que são diários e às vezes de hora em hora. Tudo isso aumentou muito o atrito entre a família por ela não entender esse processo ou não ter uma explicação sobre esse processo. E aí o médico veterinário geriatra entra justamente nesse aporte, né? Eu mesmo tenho pacientes hoje que a gente trabalha, cuidados paliativos e acolhe a família dentro desse processo, que é fundamental. Por isso a família multiespécie. A gente precisa, então, estar atento a esse envelhecimento, que como nós envelhecemos, eles também, né? Com certeza. Ô, Sansão, pra gente ir encaminhando pro final, qual é o cachorrinho mais atentado, aquele que não para nunca, que tem energia extra pra todo dia? São algumas raças. Ou mais? O vira-lata. Depende muito. Caramelo. O caramelo. O caramelo é atentado, mas a gente tem o Beagle, que é bem agitado. Tem... Aquele peludo orelhudo. Poxa vida, agora eu não vou lembrar o Tem nome. os cockers, que são bem agitados também. Cocker. São bem agitados Então também. eu acho que é o Cocker. O Léo Lopes tá perguntando se o Belmiro fosse um cachorro, que raça seria? Eu imaginei que vinha bobagem, cara. Que raça seria? Cocker, com certeza. Como é que é o Léo? O Léo. Ô, Léo, mas será que não seria um SRD, um caramelo? Será que não? Não sei, não Hã? sei. É mais. Uma vez eu vi um cocker num parque brincando e o bicho corria, ia até a ponta do lago, voltava, ia até o lago, voltava. Pra latir pros patos que estavam no lago, até o momento que ele foi até o lago e foi nadar atrás dos patos. Então, com certeza, Belmiro é um cocker. Agora o Léo deve estar chateado porque eu não dei os parabéns pra ele, que ele tava de aniversário esse final de semana. Então tá vindo agora, nesse momento especial. Viu, Léo? Aquele abraço, meu querido. Obrigado pela Parabéns. companhia aqui. Parabéns, feliz aniversário. Muito bem, então definimos a raça que seria, Belmiro. Semana que vem a gente define da Gisele. Eu Já posso dizer. É um gato que dorme. Tá na hora de ir embora, gente. Vamos lá, Sansão, obrigada mais uma Obrigado. quinta-feira. Até semana aqui. que vem. Até. Jornal da Mix. Oferecimento. Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida